Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Roger, para quem me conhece, e para quem não me conhece, eu também sou o Roger. Falo inglês, português, palavrão e muito mais, galera. Olha só, e hoje nós vamos falar de um super assunto que é como fazer uma imersão sem ir para o exterior. É isso mesmo, galera. Mas, Roger, como é possível eu fazer uma imersão sem tirar o meu pezinho do Brasil? Olha só, isso é possível e é muito mais vantajoso quando se trata de economizar dinheiro, tempo, aprender mais rápido. Eu sei que na sua cabecinha pode estar dando um nó aí, mas pessoal, foi a estratégia que eu usei. Na época eu não tinha grana para ir para fora, tá? Então eu tive que me virar, dei um jeito e acabei descobrindo por conta própria como eu pude fazer isso sem olhar vídeos no YouTube na época, tá? Então, eu vou passar para vocês todas as estratégias na qual você vai poder viver uma imersão no inglês aqui no Brasil e aprender inglês rápido com eficiência também. E vale dizer aqui que se você quiser ir para fora, viajar para o exterior, isso é muito válido. Viajar, você enriquece o seu conhecimento, é prazeroso, é gostoso, você conhece gente nova, você volta com mais cultura, mais vivo, né? Você vive a vida, viver é muito bom. Mas para você que não quer ir para o exterior por conta do inglês, você pode muito bem fazer isso aqui no Brasil. E olha só, o que eu conheço de gente que foi para o exterior só para aprender inglês e não aprendeu é muito grande, pessoal. Porque eu vou te explicar. Ir para fora, aprender outra língua com a própria língua é muito difícil. Imagine eu aqui, Roger, eu não falo alemão. Imagina se eu pego, compro uma viagem, vou para o aeroporto amanhã e tento lá me comunicar em alemão. Eu não vou conseguir, nem dar oi eu vou conseguir, por quê? Eu estou aprendendo do zero, eu não conheço nem uma letra do. Não, letra assim, tudo bem, né? Mas eu não conheço nenhuma palavra alemã para eu poder me expressar e muito menos entender. Então, o ideal, pelo menos foi o que serviu para mim, funcionou com muito mais eficiência, eu aprendi inglês mais rápido e economizando uma bufunfa pesada, galera. Então, olha só, vamos lá começar com a nossa primeira estratégia. E a ideia aqui, pessoal, pense o seguinte: quando eu comecei a entrar nesse mundo, eu pensei assim, Roger, se você pisasse o seu pé nos Estados Unidos agora, o que você faria? A primeira coisa que me veio em mente foi meu celular. E todo mundo tem um celular hoje. A primeira coisa que eu fiz foi configurar o meu celular para inglês. É isso mesmo, pessoal. A primeira estratégia é configure tudo que você tem: celular, televisão, redes sociais, e-mail, todo tipo de aparelho que você tem, que você usa no seu dia a dia, configure para a língua inglesa. Isso vai te ajudar muito porque você vai trabalhar muito por associação, desenhos, né? Por exemplo, em configurações, em inglês tem uma engrenagemzinha, né? Então já aparece lá as séries, então você já consegue associar as coisas. Roger pergunta, mas e como é que eu falo essas coisas? Como é que eu entendo também? Aí o que eu fazia? Eu ia lá no Google, colocava a palavrazinha lá e apertava o microfonezinho. Então ali eu já descobri o significado, caso você não saiba que isso vai acontecer e muito, mas pessoal, a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Você não vai entender, vai lá no Google, você vai aprender o significado, clica no microfonezinho, vou mostrar aqui para vocês, e ela vai falar, ela vai pronunciar. Então, ouça e repita junto com a narradora ou com o narrador. Pronto, você aprendeu uma palavra nova que você vai ver por muitas e muitas vezes, porque você vai estar com seu celularzinho na mão praticamente todos os dias. E a grande sacada aqui, pessoal, é a repetição. Há um ditado em inglês que diz, eu ouvi essa frase em inglês, né, que a repetição é a mãe de todas as habilidades. Então, repetindo, você consegue aprender. Nesse caso, você aprender a ler,
Você vai aprender o significado, você vai aprender como se pronuncia e como se fala, porque você vai repetir juntamente com o narrador. Outra coisa que eu fiz, eu gosto muito de ler. Eu não leio quanto eu deveria, mas eu gosto bastante de ler. Então, a partir desse momento, eu só comecei a comprar livros em inglês. E lia também muitas revistas online, como a The Economist, a New York Times, em inglês, porque é uma maneira de você estar atualizado e também aprender muitas palavras novas. E de novo, você aprende muito por associação, porque às vezes você vê imagens e a palavra, e quando eu não sabia o que significava a palavra, usava a mesma estratégia, ia lá no Google, colocava a palavra, aprendia o significado, clicava no microfonezinho, a moça do Google falava e eu repetia junto com ela. Hoje em dia também, se você ir no YouTube e colocar como se pronuncia tal palavra, você aprende como se pronuncia essa palavra em vários sotaques. Pode ser um cara britânico falando, um narrador americano, uma narradora, né, australiana. Então é muito bom, até mesmo para você aprender vários sotaques, não ficar focado em um sotaque só, porque nós sabemos que o inglês hoje em dia ele é global. Então existem japoneses falando inglês, chineses, né? Tem os britânicos, australianos, canadenses, então o inglês é isso aí, galera. Outra estratégia, essa também eu senti no começo que eu tive que sair um pouquinho mais também da minha zona de conforto, que é você assistir filmes em inglês. É uma maneira maravilhosa de você também aprender por associação. Eu lembro que o primeiro filme que eu comecei a assistir em inglês, o cara falou Open the door. E do nada uma mulher foi lá e abriu a porta. Então, tipo assim, olha como é interessante você já trabalhar por associação. Você liga uma coisa à outra. Aí você pode começar assistindo com legenda, ou em português ou em inglês, ou você assiste todo em português, depois assiste em inglês sem ou com legenda para você entender o contexto do filme, e aí você consegue depois associar mais quando você estiver assistindo somente em inglês, fica muito mais fácil. E aí também, pessoal, música. Música é outra coisa que todo mundo ouve. Geralmente, quando você gosta de uma música, você ouve por muitas vezes. E aí entra outro segredo que é a repetição, que é a cereja do bolo. A repetição faz você aprender inglês assim no automático. Aí outra coisa que eu fazia, na época eu entrava no Google, né? Colocava a letra em inglês de um lado, a tradução do outro, colocava no YouTube a música, então eu ficava ouvindo, lendo em inglês, lendo o significado e cantando junto. Então eu aprendi as quatro coisas ao mesmo tempo. Eu aprendi a falar, aprendi a pronunciar, aprendia como entender, né? Entendia bem, aprendia como se escrevia e o significado. Gente, isso aí vocês não sabem o efeito que isso tem. Você vai juntando com a primeira estratégia, com a segunda estratégia, com a terceira. Quando vocês vêm, vocês já estão tipo, falando inglês. Eu costumo dizer que a repetição é tão forte que você já parou para pensar que você já decorou uma dessas frases aqui, ó, caneta azul, casca de bala, como é que é? Tem muitas outras frases aí que o pessoal fala lá, bora bio, sabe essas frases, goste você ou não, a gente acaba acostumando, porque de tantas pessoas mandarem no seu WhatsApp, amigos falarem na rua ou nas redes sociais, você no automático, você aprendeu, você não quis aprender na realidade, né? Você ouvia, porque o seu cérebro, querendo ou não, ele está ali ouvindo, presta atenção, então ele vai armazenando aquilo. Quando você vê, você está decorando uma frase, como eu falei, goste ou não, acha engraçado ou não, você decorou. Então, aí um grande segredo da repetição. Essa estratégia agora, pessoal, foi a que me deu um up extraordinário no inglês, que é você precisa de um método de inglês, em inglês, que tenha todas as estruturas, desde o básico ao avançado, onde você vai aprender ao mesmo tempo ler inglês, entender um gringo falando com você, a falar e aprender o significado. Obviamente, você aprender tudo ao mesmo tempo. E olha, se você quiser um método assim, foi o mesmo método que eu usei. Aqui no link tem uma descrição do troféu, onde você encontra esse método, onde você vai estudar com o seu celular, de onde e como você quiser, aprendendo
todas as estruturas que vão te levar de um ponto A um ponto B e você vai aprender a falar, entender, ler inglês e aprender o significado ao mesmo tempo. Eu me lembro que em 4 meses eu já era capaz de falar inglês com o meu mentor através do Skype e junto com as outras estratégias dessa imersão, gente, foi muito rápido o meu aprendizado. Eu realmente me dediquei ao máximo, me dedicava 1 hora por dia, 2 horas por dia e eu consegui sim falar de forma rápida e eficiente. Hoje eu sou um tradutor em inglês, faço tradução simultânea, tradução consecutiva. A lot of people have a bad idea of who God is. Eu acho que muitas pessoas têm uma má ideia do que Deus é. Sometimes people think that God is like a grumpy old man, and if they ask him a question, he gets mad. Às vezes nós pensamos que Deus é um cara bem mal-humorado, que se a gente for fazer alguma E nunca saí do Brasil. Eu falo com qualquer gringo, com qualquer sotaque, devido a esse método e a essas estruturas, essas estratégias aqui de imersão que eu estou aqui passando para vocês. Próxima estratégia, pessoal. Agora que você fez tudo isso, você já configurou tudo por inglês, você assiste filme em inglês, ouve música, você lê em inglês, você procura no Google significado, ouve, aprende como se fala, sabe como, né? Sabe a pronúncia, já adquiriu o troféu e tem todas as estruturas de inglês na palma da sua mão. Agora tudo que você vai precisar fazer é encontrar pessoas, sejam brasileiros ou gringos, para você praticar o seu inglês. É isso mesmo, você vai ter que pôr para fora. Uma maneira que eu encontrei na época para encontrar pessoas para falar inglês era um site chamado Meetup. Meetup, você se cadastra lá, você vê os encontros próximos da sua região, que tem interesses em falar inglês. E eu acabei conhecendo muitos gringos assim, e aí geralmente a gente começa a fazer um network, pega o WhatsApp um do outro, começa a falar com eles pelo WhatsApp mesmo no dia a dia e marcar encontros semanais, seja em fim de semana, em barzinhos, padarias, isso é muito fantástico. Me lembro também de até pagar um site chamado eTalk, eu acho que era eTalk, pagar professores para fazer aula de conversação, porque eu tava com tanta estrutura, que eu tava com tanta coisa na cabeça de inglês que eu queria botar para fora. Isso era muito fantástico, era muito gratificante. Se você mora em São Paulo, você pode visitar a Sampa Church, a minha igreja. Estou lá há mais de 10 anos e lá tudo é inglês, a pregação, os louvores. Você encontra gringos de toda parte do mundo, eles são muito bacanas, tanto os brasileiros quanto os gringos são muito bacanas. Então, vá lá na Sampa Church, mas também temos outra igreja chamada Calvary Church aqui em São Paulo também. Enfim, isso aí, pessoal, existem muitas maneiras de você encontrar gringos para conversar. Você pode também ajudar um amigo que está aprendendo, isso é muito bom também. E outra coisa que eu fazia que eu esqueci de mencionar, pessoal, eu me gravava falando, pelo celular mesmo. Me gravava falando e depois eu ouvia e falava, putz, essa pronúncia não tá legal. E melhorava a minha pronúncia. É isso mesmo, tá? Isso é muito importante também, é sair realmente da zona de conforto, botar a mão na massa, porque, pessoal, sem disciplina é impossível você aprender inglês. Aí vai uma lição para a vida, sem disciplina você não consegue nada na sua vida. Então, olha só, olhem bem os benefícios de falar inglês. Você pode ganhar mais, você pode ir para o exterior, falar com qualquer pessoa, você pode ser promovido, entrar em grandes multinacionais, virar tradutor como eu virei, virar professor de inglês. Pessoal, só tem vantagens, além de você enriquecer a sua cultura, de você ter o prazer de bater no peito e falar assim, eu sou bilíngue, eu falo inglês, como eu que falo inglês, português, palavrão, etc. Então, pessoal, vamos lá, botem a mão na massa, comecem a praticar e não pare, pessoal. Lembre-se, disciplina, repetição, constância. Você vai longe, você vai muito longe. Pessoal, muito obrigado. Sigam à risca essas estratégias que você vai sim conseguir. Bye bye, see you later.